Amém, irmãos? Tem alguém vivo aí? Amém. Glória a Deus, amém, né? Está todo mundo bom, graças a Deus, aleluia. Isso que alguns irmãos não vão estar, essa enfermidade veio para derrubar, mas para honrar a glória do Senhor, quem está caindo por terra é ela. Amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21, aleluia. Glória a Deus, bom estar na casa do nosso Senhor, culto e celebração, a Santa Ceia do Senhor, memorial que fazemos todos os meses, para manter vivo em nossa mente, em nosso coração, nas nossas vidas, o sacrifício que um dia foi feito por amor de mim, por amor de você, o amor da tua casa, o sacrifício a qual homem nenhum teria coragem suficiente para poder fazer. Mas Deus teve, Jesus teve e morreu e ressuscitou por nós. Glória a Deus. E por causa disso nós estamos aqui. Amém. Livro de Mateus, capítulo 16, verso 21. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pai, quero te exaltar, meu Deus, por estar aqui uma vez mais, cultuando, ó Pai, o teu nome. Meu Deus, apesar de todas as pestes, ó Deus, que tem assolado, muitos dos teus, ó Pai, ainda se encontram aqui. Meu Pai, peço, ó Deus, que na mesma proporção, ó Pai, que o Senhor tem derramado, ó Pai, meu Deus, no Brasil e no mundo, da glória do Senhor, ó Pai, meu Deus, ministrando saúde, ministrando força, paz em cada coração, peço que o Senhor derrame sobre este ambiente, porque ninguém veio aqui, ó Deus, para passar o tempo, meu Deus, muito menos, ó Deus, para poder brincar de ser crente. Meu Pai, viemos aqui com um desejo no coração, ó Pai, profundo, não olhar a vida alheia, ó Deus, mas olhar, ó Deus, para o autor e consumador, ó Pai, da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. E é por causa dele, ó Pai, que hoje, ó Pai, a tua igreja se encontra de pé. Meu Pai, mesmo com todas as suas limitações, ó Pai, situações adversas, ó Pai, se encontra aqui com desejo no coração de adorar, ó Pai, de glorificar, entendendo, ó Pai, que somente o Senhor é e somente o Senhor pode. Tu tens falado com a tua igreja de uma forma poderosa, meu Pai, mas peço que o Senhor continue falando, ó Pai, aos nossos corações através, ó Pai, da tua palavra. Repreende, em nome do Senhor, repreendemos, ó Pai, toda opressão do diabo. Meu Pai, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, como já foi profetizado, ó Pai, meu Deus, se façam minhas, ó Pai, as palavras que foram ditas. Meu Pai, repreenda, Pai, todo espírito de desânimo, ó Pai, aqui nessa noite, ó Pai, que veio, ó Pai, com a intenção, meu Pai, de desacreditar a tua igreja, meu Pai, de fazer com que a tua igreja seja afligida, ó Pai, ao ponto, ó Pai, meu Deus, de achar que tem algo errado, mas o que está errado, ó Pai, é a liberdade, ó Pai, apontamos, ó Deus, a peste, ó Pai, em nosso meio, meu Pai, a liberdade que damos, ó Pai, o inimigo das nossas almas, ó Pai, de nos afligir de uma forma terrível, mas neste momento, nesta hora, meu Pai, que o teu Espírito, ó Pai, meu Deus, inunda este ambiente, ó Pai, toma cada coração, Pai, aqui nessa noite, e de uma forma poderosa, meu Pai, avivando, ó Pai, a tua igreja, restaurando, ó Pai, a saúde, ó Pai, meu Deus, avivando a fé do teu povo, que mesmo desanimado veio, mesmo com poucas forças, ó Pai, aqui estão, meu Deus, mas aviva o teu povo, ó Pai, a partir deste momento, de um culto, ó Pai, que é quando nós apresentamos ao Senhor, ó Pai, no nosso lar, ó Pai, quando nós estamos, ó Deus, meu Deus, querido, entregando, oferecendo ao Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, subir ao alto, ó Pai, subir ao céu, meu Deus, que a adoração possa surtir efeito, Pai, em nosso coração e a manifestação do teu poder, ó Pai, no meio da tua igreja, Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você toma posse, glorifica e exalta o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. A gente observa e vê, muitos irmãos não puderam estar, tem muitos irmãos enfermos, o irmão Anderson não pôde estar enfermo, a irmã Catiúcia enferma, a irmã Vanessa, o irmão Luciano não pôde estar, porque estavam na roça. Então, muitos irmãos se encontram debilitados, outros que aqui estão também, vieram com poucas forças, mas vieram. Mas vamos continuar orando, intercedendo, irmão, porque a oração, ela vale muito em seus efeitos, e toda oração
oração, irmãos, quando ela é feita com sinceridade, Deus do céu, Ele ouve, Ele estende a mão e abençoa. Glória a Deus. E para onde agora, no nome do Senhor, logo estaremos todos juntos, reunidos como corpo, adorando aquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Procurando da parte de Deus uma mensagem a trazer o coração da igreja. O Senhor me levava nessa passagem onde a gente fala sobre o que Jesus iria padecer, na conversa, no relato com os seus discípulos, que Ele iria sofrer por causa de nós, para dar vida à sua igreja. E eu falava: Senhor, hoje é Páscoa, e no mundo inteiro as pessoas elas celebram este momento com ovos, né, falando sobre o ovo de Páscoa, o coelhinho da Páscoa, mas a gente sabe que o verdadeiro significado da Páscoa é um cordeiro que morreu e ressuscitou. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem coelho, não tem ovo. O que tem é um Jesus Cristo que vive e reina, e hoje Ele estabeleceu o seu trono no céu e tem preparado uma igreja para poder levar, para que com Ele possa um dia morar. E hoje nós nos encontramos aqui porque alguém um dia morreu e também ressuscitou. Então, quando eu meditava, eu pensava em algo para trazer à igreja. O Senhor me levou lá em Êxodo, quando um cordeiro foi morto, para que através daquela morte, daquele sangue derramado, os primogênitos ali no Egito, os filhos de Israel, não viessem a óbito, porque Deus havia enviado pragas para poder tirar o povo do Egito, tirar o povo daquele sofrimento, tirar o povo daquela aflição. E na última praga, Deus dá uma ordem a Moisés para que o seu povo viesse a matar o cordeiro, e naquele dia eles pudessem pegar aquele animal, o sangue daquele animal, passar nas vergas da porta, porque à meia-noite o anjo passaria por aquele lugar, e todo primogênito, seja homem, seja animal, iria morrer, para que Deus pudesse mostrar quem Ele era e por que Ele estava fazendo. Então um animal foi morto, um cordeiro foi morto, e eles deveriam comer, se alimentar daquele cordeiro. E à meia-noite o anjo passa, a morte, a luto, a choro no Egito, mas entre os filhos de Israel, entre os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor, não havia morte, não havia choro, não havia luto, não havia dor, porque um cordeiro havia sido morto, e sobre os umbrais da porta o sangue foi colocado, e quando o anjo da morte via, passava direto, porque o sangue do cordeiro protegia todo aquele povo, aquela família que estava dentro daquela casa. Mas algo tinha que ser feito a mais. Só o cordeiro ali já não bastava. Foi daí então que começou, que foi instituída a Páscoa em Israel, e uma tradição se tornou todo ano. O povo, depois que o povo entrou na terra de Canaã, tomou posse da terra, se tornou uma tradição de ano em ano, era celebrada a festa da Páscoa. Mas quando eu olho para essa mensagem, quando eu olho em Êxodo, quando eu vejo esse sacrifício, eu observo e falo com o meu coração, comigo mesmo, assim: mas algo precisava mais acontecer, porque o cordeiro foi morto, eles tiveram então a liberdade aí através do sangue, eles não morreram através do sacrifício, mas eles continuariam morrendo. A Bíblia fala que passam anos e anos, eles estão peregrinando no deserto, muitos morrem em seus pecados, continuam morrendo em seus delitos, mas algo poderoso viria a acontecer com as profecias que estavam sempre apontando Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 5, versículo 12, como no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que por meio de um homem, a morte entrou no mundo, e por causa de um outro homem, nós fomos vivificados. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo, coisa que não era para ter acontecido. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, e com ele trouxe a morte. Mas agora algo precisaria acontecer. Só que a morte, só com a morte do cordeiro, não seria suficiente. Precisaria de algo mais poderoso, e houve
a ressurreição de Jesus Cristo, porque a morte então era o final da vida do homem, mas com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a morte já não era mais o final da vida de um ser humano. Para aqueles que morrem com Cristo, ela é o início de uma nova vida. Ela é o início de uma nova história, porque aqueles que morrem com Cristo, nós somos ressuscitados com Ele, e para honrar a glória do nome dEle, nós iremos um dia contemplar a sua feição face a face no céu. E o Senhor, Ele me levava a esse texto, em Mateus, quando Jesus, Ele está conversando com os seus discípulos, perguntando aos seus discípulos o que os homens dizem quem Ele é. Uns diziam que ele era Jeremias, outros Elias, outros profetas, e Jesus perguntava: e vocês, e vós, quem diz que eu sou? Então Pedro, ele vai dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai revelar e vai dizer: não foi o sangue e nem a carne, mas foi o meu Pai que está no céu que o revelou. Desde então, Jesus, ele começa a conversar com os seus discípulos e falar o que ele precisaria, era necessário ir a Jerusalém, padecer e morrer ao terceiro dia. Mas como é de costume, e se a gente olhar para a gente mesmo e olhar para Pedro, a gente vai ver que a gente não põe atenção em toda a conversa, nem muito a gente nunca põe atenção na conversa, até mesmo a mensagem que a gente manda no WhatsApp, a gente lê uma parte e esquece a outra, né? A gente não observa. Então, quando a gente olha Jesus Cristo, ele falando aos discípulos que era necessário que ele ia morrer, que ele ia padecer por causa de nós, que era necessário que ele fosse entregue aos judeus, entregue nas mãos dos escribas para ser açoitado, morto, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Os discípulos não põem atenção nessa última parte, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. O tanto que é que o versículo a seguir vai dizer que Pedro começa a repreender Jesus, porque Jesus havia falado para eles que ele iria morrer. Eles não pôs atenção, Pedro não pôs atenção no que estava acontecendo, que Jesus havia falado. Até mesmo no contexto da história dos discípulos, você vai ver em Lucas, quando os discípulos estão no caminho para Emaús, falando do que estava acontecendo, eles nem pôs atenção no que Jesus havia falado aqui com os próprios, que ele iria ressurgir, que ele iria novamente aparecer. Quando Maria Madalena e as outras mulheres vão e relatam que o túmulo está vazio, eles não acreditam, porque eles esqueceram que Jesus Cristo havia falado que ele iria ressuscitar. Porque, como ser humano, a gente dá ênfase mais ao problema do que à solução do que vem logo após. Nós simplesmente dá ênfase tanto ao problema, sabendo que Jesus ele sempre tem um após, sempre tem um porvir. Nós passaremos, a Bíblia nos fala que no mundo nós teríamos aflição, mas ele fala um após, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele sempre tem uma palavra, ele nos revela, por vezes ele revela talvez o processo que passaríamos sobre a face da terra, mas por muitas vezes nós não damos ênfase no que vem por vir, igual tem um céu que nos espera. Nós nos descabelamos, nós nos desesperamos pelo nosso momento, pela dificuldade a qual nós passamos, pelo medo que nos assola, pelo desespero, pela enfermidade que assola a nossa casa, mas esquece da palavra de Jesus para a nossa vida, que existe um céu que nos espera, que a morte não é o fim, mas sim o início de algo glorioso. Você pode glorificar por isso? Nós somos seres humanos, nós olhamos apenas para isso, para o medo, para a aflição, para a dor que nos assola, e esquece das palavras de Jesus, como foi no caso de Pedro. Pedro então repreende Jesus. Que ousadia, né, irmão? Que ousadia deste homem. Repreender Jesus por algo que Jesus havia falado, mas ele não pôs atenção. Que ao terceiro dia, Jesus havia falado: ao terceiro dia irei ressurgir, irei ressuscitar. A Bíblia nos fala em Mateus, capítulo número 28, falando sobre a ressurreição, que era madrugada, num dia como esse, num domingo como esse, madrugadinha, lá vai todas aquelas mulheres ao túmulo, limpar, lavar o corpo. E eu falo que elas, no caminho, quando ela chega diante da tumba, vê a pedra removida. Os soldados fizeram como de morto, porque na madrugada houve um terremoto. Eu fiquei me perguntando hoje, o que leva alguém
a colocar vigia na tumba de um morto. Porque até aquele momento ninguém tinha falado de ressurreição, ninguém havia falado que alguém levantou do túmulo e saiu andando. Quem já viu? Eu nunca vi, ainda mais falando ao terceiro dia. Mas eles observaram, alguns deles estavam lá quando Jesus Cristo deu um brado e Lázaro saiu para fora depois de 4 dias morto. Meu Deus! Então eles resolveram vigiar o corpo, talvez com medo de os discípulos ir à noite roubar o corpo, ou até mesmo eles não queriam pagar para ver o fato que Jesus já havia falado. Olha, a gente não põe muita atenção, mas o mundo lá fora observa, porque muitas vezes eles ouvem aquilo que falamos, irmãos, e pratica. Eu fico observando essa mensagem como os próprios judeus, quando Jesus falou aos discípulos, irmão, falou que não era para comentar, mas não tem como. É algo poderoso que a gente vê aqui, que a gente sente aqui, que a gente vive aqui, os milagres que acontecem com a gente conta, a gente quer falar, a gente quer compartilhar. Então eu vejo os discípulos, as pessoas comentando acerca que Jesus Cristo havia falado que talvez um dia ressurgiria. Então os judeus, assim, se ele vai ressurgir, então nós vamos estar lá para ver, vamos colocar vigia. Mas a Bíblia nos diz que quando aquelas mulheres chegam de madrugadinha para poder lavar o corpo, a pedra está removida, e anjos estão dentro do túmulo perguntando o que vocês procuram aqui. João 20 vai relatar também essa história. As mulheres, algumas delas, vai sair e vai dizer aos discípulos, Pedro e João vêm correndo, os anjos que estão ali falam para ele, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Irmão, glória a Deus por isso. A gente vai ver que ninguém, em toda fala de religião, ninguém ressuscitou, ninguém voltou dos mortos para poder falar o que está acontecendo, mas houve em toda a história, queira não, queira sim, queira não, houve uma história antes de Cristo, agora houve um depois de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou-se, e hoje eu e vocês estamos aqui, foi porque alguém morreu, mas também ressuscitou e veio contar as boas novas para a igreja. Aleluia! Alguém morreu e ressuscitou e as boas novas chegou até mim, chegou até você. Glória a Deus, irmão, você tem motivo de só para poder glorificar. Irmão, por que essa ressurreição é tão importante para a gente? O livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, vai falar que sem a ressurreição, irmão, a obra ela estaria incompleta. Sem a ressurreição, a obra ela estaria incompleta. Porque Paulo, vamos lá, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo ele vai tratar com a igreja em Corinto sobre essa questão. No versículo de número 17, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A gente vai entender que se Cristo não tivesse ressuscitado, é vã a palavra pregada aqui. Não faz sentido a gente continuar falando, seríamos dados como falsas testemunhas da pregação de Deus. Por isso, quando a gente olha no Êxodo, o cordeiro apenas foi morto, mas o povo ainda continuava morto em seus pecados, em seus delitos, mas algo precisava ser feito. Então, veio Jesus Cristo, o Filho de Deus, um único cordeiro, o último sacrifício sobre a face dessa terra, mas agora anularia todo o pecado e daria condição a essa alma vivente de voltar à plenitude de Deus, de estar de novo com o Senhor, de voltar ao nosso estado de origem normal, que é junto com Deus, que a Bíblia nos fala que nós somos o sopro do Espírito Santo, nós somos o sopro de Deus. Deus ele formou o homem do pó da terra, em nossas narinas ele soprou o fôlego de vida, é daí que vem a nossa alma. Então, irmão, por que a ressurreição é tão importante? Porque sem ela, eu e você, irmão, se nós morrêssemos hoje, estaria tudo acabado. Vai acontecer, irmão, a ressurreição, tanto para o justo quanto para o injusto. Aquele que ressuscitar, meu irmão, junto com Cristo, aqueles que morreram com Cristo, se a ressurreição não fosse tão importante assim, aqueles que morreram já havia acabado. E para nós também, da mesma forma, seria inútil estar aqui na igreja, seria inútil servir a Cristo, porque nós iríamos morrer e acabou, está tudo acabado, não existia mais, não existia o porvir. Mas com Cristo, com a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos uma ideia na mente, irmão. Pode dar tudo errado, eu posso descer a sepultura hoje, mas os meus olhos se abrirão no céu, os meus olhos contemplarão
ressurgir, irão ressuscitar. Uns irão, irmão, para a glória de Deus, e outros irão acordar para o juízo eterno, para o horror do inferno. Então por isso a gente está aqui hoje, irmão, participando desse memorial à Santa Ceia, não apenas lembrando do sacrifício que foi feito, da morte em si, mas da ressurreição, porque se não tivesse havido a ressurreição, irmão, em vão seria a morte de Jesus, em vão seria a morte dele. O cordeiro foi morto lá em Êxodo, irmão, mas o povo continuou no pecado, continuou na desobediência, e todos morreram, irmão, mas morreram em seu pecado, mas com a morte e ressurreição de Cristo, irmão. Eu tenho uma ideia comigo mesmo, irmão, eu posso descer a sepultura hoje, mas eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar junto com Cristo, irmão, quando a última trombeta soar, irmão, nós iremos encontrar com Ele na glória. Louvado seja o nome de Jesus, irmão. A ressurreição de Jesus, irmão, a ressurreição de Cristo, ela foi o começo aqui na terra, que terá como conclusão a sua, a minha ressurreição. Nós iremos ressuscitar, irmão. Glória a Deus. Nós iremos ressuscitar. Eu sei que temos passado dias afoitos, aflitos, angústias, tristezas, demandas muito grandes. Às vezes nos preocupamos, irmão, como será o nosso dia do amanhã, se eu estarei aqui ou não, se eu irei ver os meus filhos crescer. Até eu conversando com a minha esposa, ela conversando comigo, não dei muita atenção porque ela estava falando ontem, não, que eu estava dando ênfase demais para o problema que estava acontecendo comigo, né? Mas ela falou assim, se morrer, eu fiquei revoltado, irmão, nem falei para ela, não, eu fiquei revoltado, mas se morrer, você vai encontrar com Jesus. Sabe, eu fiquei revoltado com aquilo naquela hora, sabe, mas irmão, hoje quando amanheci o dia, eu fiquei meditando naquilo, sabe, e é pura verdade, irmão, a gente está aqui, e é um piscar de olho, morreu, irmão, mas eu tenho que ter uma certeza, você tem que ter certeza da sua salvação. Se morrer, irmão, se eu morrer aqui hoje, se eu descer a sepultura, se eu chegar na minha casa e mandar chegar uma mensagem, olha, o pastor morreu, irmão, eu tenho a certeza, olha, eu vou encontrar com meu Deus na glória, eu irei ressurgir, eu irei ressuscitar, porque Cristo já ressuscitou, e por causa da sua ressurreição, me deu a oportunidade de com Ele no último dia, ressurgir com Ele, passar toda a eternidade na glória, e é para lá que eu e você nós iremos, irmão. Se tudo isso aqui um dia acabar, irmão, esse corpo mortal, irmão, descer a sepultura, a tua alma será glorificada, o teu corpo transformado, e nós iremos encontrar com o Pai na glória, irmão. Nós iremos, irmãos, entrar para as bodas do Cordeiro. Por causa da ressurreição de Jesus, irmão, eu e você, nós estamos aqui, o nosso tempo que não é perdido, não é em vão. Por isso vale a pena, irmão, servir ao Senhor. Por isso vale a pena, irmão, sair mesmo com pouca força, né, mandando da nossa casa, vir na casa do nosso Deus, mesmo debilitado, mesmo triste, abatido, desanimado, vale a pena sair da nossa casa, vir na igreja, vir na congregação, pontuar, adorar, exaltar o nome do nosso Deus, porque aí, irmão, nós estamos nos preparando, irmão, nós estamos, irmão, preparando, porque vai chegar o momento, irmão, queira você ou não, a trombeta, ela vai soar, a trombeta, irmão, ela vai tocar, e aí, como está você, irmão? Glória a Deus, por isso vale a pena servir, por isso vale a pena, irmão, ser fiel, apesar de tudo, irmão, apesar de todas as controvérsias, apesar dos apontamentos, irmão, você não sofre perseguição, quem sofreu perseguição foi os nossos antepassados, irmão, o sangue deles foram derramados na arena, e por causa daquele sangue eu e você estamos aqui hoje, não sofremos perseguição não, irmão, temos que tirar essa ideia da nossa cabeça, somos perseguidos, não somos, hoje nós temos liberdade em Cristo, perseguidos foram os nossos antepassados, por causa dele nós estamos aqui hoje, e mais um dia nós encontraremos com os nossos irmãos que foram mortos nos passados, e juntos nós adoraremos o único Cordeiro que morreu e ressuscitou e hoje ele vive. Oh, aleluia, glória a Deus, irmão. Você vai encontrar com Cristo. Aleluia. Fala para esse irmão que está do teu lado, você vai ressuscitar um dia e vai encontrar com Cristo. Glória. A gente ri, né, irmão? Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, não. Ninguém quer. Quem quer morrer? Né?
Vai perguntar para alguém, irmão, pode ser o cristão mais fiel, irmão. Fala assim, concorda. Você é crente fiel, irmão. Quando ela está morrendo, tem que ser Você já passou. Ninguém fala de morte, ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer, mas eu tenho que estar preparado, porque Efésios 6 vai falar, irmão. Tem que estar preparado para um dia mau, porque ele chega na nossa vida. Ele vai chegar, irmão. Por isso eu tenho que estar preparado, andar preparado, viver preparado, irmão. Porque a meia-noite na Bíblia ela vai chegar. As virgens de Mateus capítulo 25, algumas estavam atentas, outras não. À meia-noite houve um brado, olha lá, vem o noivo. Aí desperta, e agora? Como é que está as lamparinas vazias? Está todo mundo esquecido, dormindo, como é que está, irmão? Ninguém quer morrer, ninguém quer, irmão. Eu também não quero, mas se chegar o meu dia, se minha senha chegar como eu estou para me encontrar com o meu Criador, será que eu estou bom? Será que eu, irmão, tenho certeza dessa salvação, irei encontrar com Ele, irei vê-lo face a face, irei entrar para a eternidade ou irei encontrar com o inimigo das nossas almas? Por isso a ressurreição, irmãos, ela é importante nas nossas vidas. A ressurreição é importante por causa da ressurreição de Cristo, não apenas por causa da morte. Nós falamos muito nas chicotadas, irmãos, que chicotadas que foram doloridas. Outro dia parei para assistir aquele filme Paixão de Cristo. Irmão, que dor, irmão. E a menina assistindo comigo do meu lado. Irmãos, aquilo doía na minha alma. Eu vendo aquela cena e falo, rapaz, como Jesus Cristo sofreu. Irmão, mais algo, quando eu entro dentro da Bíblia, quando eu li hoje João capítulo 20, quando eu li hoje Mateus capítulo número 28, irmão, eu fui ver aquelas mulheres, quando elas se dirigiu ao túmulo, irmão, elas chegou lá no túmulo, a pedra estava removida, irmão, e não tinha ninguém lá dentro. Cadê Jesus, irmão? Nem voltando não, irmão, calma aí. Cadê Jesus, irmão? Jesus Cristo havia ressuscitado, irmão, e aonde se encontra Jesus Cristo hoje? O Espírito dele, irmão, se encontra no nosso meio, glória a Deus. Aleluia! Todo mundo esperando, né, irmão? Falando de morte, a gente já está a gente já não faz nada que você é morto. Jesus voltando aí, irmão. Irmão! Eu contei nos irmãos outro dia, né? Que o irmão chileno, ele costuma tocar um chofar, ele estava tocando ali na Assembleia, irmão, estava sentado aqui. Nesse dia eu converti de novo. Eu ouvi o barulho do chofar tocando, irmão. Irmão, me deu um desespero tão grande na minha alma. Falei, Jesus, o Senhor voltou, eu fiquei. O Senhor voltou, eu fiquei. Pai, me perdoa dos meus pecados hoje. Perdoa os meus pecados hoje. Estava aqui. E o Senhor perdoa os meus pecados. Senhor. Era que você não. Irmão, eu escutei o barulho do chofar. Não sei se alguém escutou, mas eu escutei. Eu falei, Jesus, o Senhor voltou, eu fiquei. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa hoje. Então, irmão, a gente precisa estar preparado, andar preparado, viver preparado. Por causa dessa ressurreição que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, eu e você estamos aqui hoje, com uma certeza no coração. Quando chegar o nosso momento, Jesus Cristo vai soar a trombeta. Se esse corpo já não mais existir, irmão, nós iremos ressuscitar com Ele. Nós iremos ressurgir com Ele, irmão. Nós iremos encontrar, irmão, com o Senhor Jesus, o cabeça da igreja, aquele que vive e que reina para todo sempre. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fique de pé, irmão, em nome do Senhor Jesus nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer, irmão. Hoje é celebrado o domingo da Páscoa, onde fala sobre essa ressurreição, irmão. A pessoa pode até não acreditar, falar de Jesus, falar que foi por causa dele, mas celebra a Páscoa. A pessoa pode até não acreditar, mas tem que parar por causa da Páscoa. A pessoa pode até não acreditar em Jesus Cristo. O ateu pode até falar, pode até não acreditar em Jesus Cristo, mas tem que parar. Não para. Porque alguém morreu, mas também ressuscitou. Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agradecer, irmão, por esse ato, irmão. Por causa desse ato, hoje eu e você estamos aqui. Um dia estaremos com Ele. Pai, eu quero te agradecer.